situações em nossas vidas que nos abatem e algumas delas nos fazem sentir injustiçados. Quando isso acontece na vida secular, quando nos sentimos lesados em algo específico, muitas vezes nós acionamos a justiça e, para tanto, nós contratamos alguém que irá atuar a nosso favor, trabalhando do nosso lado. É o nosso advogado. Há poucos dias eu fui convidada a falar em um evento e a amizade com essa pessoa começou exatamente porque eu atuei como advogada do filho dessa pessoa em uma situação que foi resolvida e a justiça foi restabelecida. O advogado é alguém que age por nós a nosso favor. Em sua origem latina, avocatus é advogado, é alguém chamado para se colocar ao lado de uma pessoa. Existem advogados para defender o réu e advogados que são contratados para acusá-lo. Há aqueles contratados pelos réus e outros que são oferecidos pelo Estado. E como em toda profissão, existem bons e maus advogados. Mas hoje, eu quero falar sobre o maior de todos os advogados que já existiram. Jesus Cristo. Jesus já foi aclamado como um grande líder. Ele foi considerado o professor dos professores e foi apontado como o maior psicólogo de que se tem notícia. Mas a Bíblia não dá a ele nenhum desses títulos. No entanto, a palavra de Deus nos diz que ele é o nosso advogado. Diz assim, em 1 João 2,1: Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em sua epístola, o apóstolo João usou a palavra grega parakletos, que significa chamado para estar ao lado, para descrever uma das funções de Cristo. Ele é o nosso advogado. O advogado, então, entra em cena quando alguém descumpre uma lei e uma outra pessoa é lesada. Os advogados parecem, então, surgir do nada. Rapidamente aparece um advogado disposto a assumir a causa. Mas é claro que os advogados não surgem sem um propósito. Quando ele entra em cena, alguns elementos devem estar presentes. O primeiro elemento: os advogados entram em cena quando uma lei é desrespeitada. Se não houver a violação de uma lei, não há por que se falar em advogado de defesa. Esse também era o pensamento do apóstolo João. Para ele, a quebra da lei justificava, então, a entrada em cena de Jesus como advogado. E a quebra em cena da entrada de Jesus, o que justificava esse advogado entrar em cena era o pecado. Falar de pecado hoje, para algumas pessoas, pode soar um tanto antiquado, mas não há nada que tenha acompanhado a raça humana tão de perto quanto o pecado. Desde os tempos antigos até os nossos dias, o pecado faz parte da vida do ser humano. Antes que alguém comece a achar que eu estou falando de beber, fumar, matar, roubar, adulterar, outras coisas do gênero, eu quero esclarecer que o pecado sobre o qual eu estou falando é muito mais amplo e precede nossas atitudes. Pecar significa errar o alvo. Pecar é não alcançar o padrão que Deus planejou para nós. Pecar é não manter o coração reto e o espírito descansado em Deus. Pecar é rejeitar a autoridade de Deus sobre nós. Pecar é abrir mão de ser amado e guiado por aquele que nos criou. Pecar é encher-se de arrogância e achar-se capaz de dar sentido à própria existência. Pecar é deixar de reconhecer quem Deus é e afirmar mentiras sobre Ele. O pecado é um crime de dano moral contra Deus.
Se o pecado está presente em nossas vidas, então nós precisamos de um advogado. Se temos ofendido a Deus com nossa maneira de viver, então precisamos de um advogado. Se algumas de nossas palavras, o nosso jeito de tratar algumas pessoas, a forma como lidamos com o dinheiro, a maneira como gastamos nossos dias, muitas vezes não agradam a Deus, nós precisamos de um advogado. Na verdade, esse "se" é retórico, porque a Bíblia nos adverte que todos nós somos culpados de pecado e, portanto, precisamos de um advogado. Diz assim, Romanos 3:10. Tal como as Escrituras afirmam, ninguém é bom, ninguém no mundo inteiro é inocente, ninguém jamais viu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram, todos caíram no erro. Ninguém, em parte alguma, fez só o que é direito durante toda a sua vida. Nenhuma só pessoa. Eis o retrato da raça humana nessa e nas gerações passadas. Somos culpados e precisamos de um advogado. O segundo elemento, advogados entram em cena quando há uma acusação a ser feita ou uma defesa a ser sustentada. Jesus não é um advogado de acusação. Muitas pessoas pensam que Jesus é aquele que está pronto a acusar alguém todas as vezes que nós erramos. Isso não é verdade. Ele não foi designado para acusar a mim ou a você dos nossos pecados. A Bíblia diz exatamente o contrário. O acusador é o diabo. Nossos próprios pecados já nos acusam. Certa vez, Jesus foi chamado para opinar em um julgamento. Uma mulher havia sido flagrada em adultério e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Os homens que levaram esse caso a Jesus armaram uma cilada. Se Jesus concordasse com a execução da mulher, ele poderia ser acusado de rebeldia contra Roma, a quem pertencia o direito de tirar a vida. Se ele discordasse da execução, ele poderia ser acusado de herege, pois teria rejeitado a lei de Moisés. Aqueles homens estavam se utilizando da lei e brincando com a vida de uma pessoa apenas para provar uma tese. Não havia amor no coração deles. Diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Nós não precisamos temer as palavras de Jesus. Ele não veio para acusar ninguém. Eu e você não precisamos fugir ou virar as costas quando a palavra de Deus for pregada. Porque a legítima palavra de Deus não pretende condenar ninguém. Ao contrário, a missão de Cristo é buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus entra em cena como um advogado de defesa. Ele foi incumbido da missão de sustentar a nossa defesa perante as acusações que pesam contra mim e contra você. Acusações verdadeiras de que ofendemos a honra de Deus. Deixamos de reconhecer quem Ele é, afirmamos mentiras sobre Ele e somos culpados, mas nem tudo está perdido. Temos um advogado para nos defender. O terceiro elemento: advogados entram em cena quando são contratados. Alguém precisa requerer os seus serviços. Esse é um ponto surpreendente sobre Jesus. O seu ministério como nosso advogado foi algo concebido por Deus. Jesus é o advogado constituído por aquele que foi ofendido, Deus. Não para defesa própria, mas para defender os réus, eu e você. Que interessante.
Ele empenhou-se até a morte. Estamos falando da maior expressão de amor que já existiu. Um acordo entre o Pai e o Filho para livrar a humanidade de sua justa condenação. E diz assim em 1 João 4,14: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:33. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há causas que são mais difíceis do que outras. Alguns advogados, quando percebem que se trata de um caso muito difícil, preferem não aceitar a causa. Outros se sentem desafiados e enfrentam a situação com coragem. Jesus recebeu mais do que uma causa difícil. Ele recebeu uma causa impossível, a nossa defesa. A Bíblia diz que nós somos indesculpáveis. Não há argumento capaz de nos inocentar diante de Deus. A verdade é que somos realmente culpados. Não há palavra capaz de sensibilizar o juiz ou mesmo amenizar a pena a qual estamos sujeitos. Não há nada de bom a dizer em nosso favor. Ainda assim, Jesus assumiu o nosso caso. É nesse ponto que se revela a grandeza do amor de Deus e a superioridade de Cristo como o maior advogado de toda a história da humanidade. Tendo nas mãos uma causa perdida, Jesus, em concordância com Deus Pai, decidiu assumir para si mesmo a pena que deveria ser cumprida pelos réus, eu e você. Quando nós estávamos, Romanos 5:6, quando estávamos totalmente desamparados, sem nenhuma possibilidade de escapar, Cristo veio justamente na hora certa e morreu por nós, os pecadores, que não tínhamos nenhum interesse nele. Jesus é um advogado incomparavelmente superior ao melhor de todos os advogados que já existiram. Por quê? Porque diante da causa perdida, ele cumpriu a pena no lugar dos réus que defendia. Era esse o único caminho para nos salvar e ele não hesitou. Nenhum advogado jamais cumpriu pena no lugar do seu cliente. Até porque a própria lei não permite isso. Mas Jesus está acima de qualquer lei. Enquanto a lei do homem estabelece que a pena não pode passar da pessoa do delinquente e impede que o advogado cumpra a pena no lugar do cliente, Jesus vem, revoga a lei e cumpre a pena em nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. E nós somos todos pecadores. A nossa pena seria a morte. Mas ele morreu em nosso lugar, para que nós tenhamos vida. Não existe um advogado que possa fazer isso por nós. Apenas ele. Eu e você precisamos de um advogado como esse. Eu e você não precisamos de alguém que apenas fale bem de nós, ou que apenas elogie nossos pontos fortes diante do juiz. Não adianta nada um advogado que apenas tente influenciar a decisão do júri. Não é suficiente para nós. Eu e você precisamos de um advogado que nos ame ao ponto de assumir as nossas penas, ele mesmo. Nós precisamos de um advogado perfeito e o nome dele é Jesus. Amém. Quem disse que a sua causa é perdida? Ele é o advogado das causas perdidas. Você tem uma causa perdida? Ele não tem qualquer preconceito contra os nossos pecados. Ele não irá defendê-los com argumentos jurídicos.
Simplesmente Ele se ofereceu para cumprir a pena em nosso lugar. Então, nenhuma condenação restará para aqueles que têm Jesus como seu advogado. Pode ser que você se sinta como alguém que está sentado no banco dos réus hoje, com algemas. Aí, como pode ser que você se sinta como alguém que ainda tem algemas presas nos seus pulsos. Algemas de rancor, algemas da ira, algemas da desconfiança, algemas do medo, algemas de angústia, algemas de tristeza, algemas do ciúme, algemas de falta de sentido para a sua vida. Você até já se acostumou com essas algemas. Mas Jesus não. Jesus está atuando do seu lado para libertar você. Amém. Você tem um advogado que está trabalhando em seu favor. A causa ainda não acabou. Amém. Esse processo vai acabar e você vai ter vitória. Eu e você não precisamos ser chamados a pagar pelo crime cometido. Nós precisamos do advogado Jesus. Ele é capaz de nos livrar tanto das algemas quanto da condenação que pesa sobre nós. Amém. Como isso é possível? É preciso entregar sua causa para Ele, confiar nele, esperar nele. Você o constituiu como seu advogado? Você entregou uma procuração para Ele? Quando você entregou a sua vida para Ele, você entregou uma procuração para Ele. Você o constituiu como seu advogado. No dia em que você levantou a mão e disse: Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador, eu te aceito como Salvador e Senhor, você entregou nesse dia uma procuração para Ele. Ele é seu advogado a partir daquele dia. Você não está nas mãos do juiz. Você não está nas mãos do júri. Você está nas mãos dele. Confie nele. Ele é seu advogado pessoal. As algemas serão quebradas e a sua condenação será anulada. É preciso crer que Ele é capaz de defendê-lo e confessar isso com a sua boca. Preste atenção, o processo tem várias fases. O processo não é ganho em um dia. O processo não é ganho só com uma petição. Entregue a Ele munição. Ore, clame, ore. Orai sem cessar. No processo existe o contraditório. É lá e cá, defesa e acusação. É uma batalha. São várias fases, são várias etapas. Mas o seu advogado nunca perdeu uma causa. E ele é o advogado das causas perdidas. Aleluia. Nós vamos orar, vamos clamar e vamos confiar, porque o nosso advogado batalha em nosso favor. Jesus é aquele que é chamado para estar ao nosso lado, Paracletos. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: Paracletos, aquele que é chamado para estar ao nosso lado. Ele é o nosso advogado. Glória a Deus. Creia, Ele nunca perdeu uma causa. E quando eu e você éramos causa perdida, Ele morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Amém. E uma vez vivos por causa dele, Ele não vai perder essa causa. Ele vai continuar. Ele vai tirar cada algema dos teus braços. Amém. E das tuas pernas. Glória a Deus. O processo não acabou. Ainda há várias petições a fazer. Ore, clame e confie nele. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É dia de libertação.
Amém. Continue clamando. Amém. Continue orando. A sentença final ainda não foi dada. Quando ela for dada, não será de condenação. Amém, Senhor. Você vai ser absolvido e eu também. Aleluia. Porque o nosso advogado nunca perdeu uma causa. Amém. Glória a Deus. Jesus querido, obrigada, Senhor. Obrigada por estar ao nosso lado, Senhor. Obrigada porque nós não lutamos sozinhos, Senhor. Nós lutamos contigo, Senhor. Tu és o nosso advogado, Senhor, fiel. Tu és justo e verdadeiro, Pai. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo que fazes por nós. Pela vida que tu nos deste, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus.